Saúdo com muita alegria a Dom Roberto Barbosa e ao professor Rosalvo Salgueiro pela ligação que ambos me fizeram nesta semana que conclui. Homens de Deus, porque homens do povo, homens envolvidos na construção do reino no meio da humanidade. De envolvimento com vários lutadores do mundo inteiro, principalmente da América Latina, na questão dos direitos humanos. Por isso ele foi indicado em 2018 como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Ele me honrou com a sua ligação. E nesse sábado tivemos uma longa conversa por telefone para avançarmos na nossa caminhada, na nossa aliança, na luta com o povo e pelo povo. Muito obrigado. Abraço para vocês dois, Dom Roberto Barbosa e professor Rosalvo Salgueiro. Logo após a vinheta, refletiremos com vocês, espero que vocês leiam antes, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 37. O caso da parábola do bom samaritano e o que ela nos diz para os nossos dias, que apelos ela nos faz, que toque ela nos dá. Façamos esta reflexão juntos para crescermos na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evidentemente, sem que eu precise falar, nós vivemos num mundo de muitos ferimentos, de feridas profundas e dolorosas. Muitos desses dilaceramentos dos corpos nós assistimos ao vivo pela televisão. Outros tantos milhares e milhões são transmitidos pelas redes sociais e vídeos são feitos em cima do sangramento de milhares de pessoas no mundo. Não há como negar isso. Os noticiários sobre os ferimentos humanos entopem as televisões e nos abalam. Pois bem, como reagimos ao passarmos pelos feridos, pelos caídos, pelos abandonados? Qual é a nossa sensação? Qual é o nosso sentimento? Quais são as nossas emoções diante de feridos, feridas causadas por tantas situações? Como reagimos? Passamos? Nos aproximamos? Corremos o risco de também sermos feridos? Como reagimos? Quais são os nossos medos, inseguranças diante dos feridos? Pois bem, no Evangelho de hoje nós nos deparamos exatamente com esta situação. Jesus, na sua caminhada do interior da Palestina em direção a Jerusalém, se deparou com várias questões muito bem aproveitadas por São Lucas, narradas para se transformar em catequese para as comunidades deste apóstolo, deste redator, deste pensador da fé cristã. E é chocante quando, nessa caminhada, Jesus se depara com uma questão que revela muito mais sobre quem questiona
o que significa a questão, a categoria econômica e social de quem pergunta do que qualquer outra coisa. Trata-se de um doutor da lei, um especialista da Academia Teológica da Religião em Jerusalém. Um homem aprofundado na fé, ou pelo menos no resultado religioso em forma da lei, que, de acordo com o que Lucas, incomodado, escreve, ele, para colocar Jesus em situação de constrangimento, se dirige ao mestre perguntando: mestre, o que devo fazer? O que farei para herdar a vida eterna? Logo se percebe o que pensa, o que sente, o que faz o íntimo e a subjetividade deste fariseu, deste estudioso, desse mestre, desse professor da lei, da religião dominante, oficial. Na verdade, ao perguntar o que deve fazer para herdar a vida eterna, como se vida eterna fosse uma questão de herança, privilégio de alguns que a herdam, contra tantos outros que não têm esse direito, ele se preocupa com o que fazer, com que obras, o que realizar para fazer, para alcançar, que escadas construir para roçar na vida eterna. Nós vivemos hoje em torno dessa questão. Milhares e milhões de pessoas de várias religiões, principalmente do dito campo cristão, que se preocupam com a vida eterna. Uma vida eterna escalonada, uma vida eterna escapista, uma vida eterna que é uma espécie de um lugar fora do planeta Terra, cheio de problemas, esse planeta. Problemas climáticos, problemas de guerras, problemas de fome, problemas de injustiça, problema de abandono, problema de agressão, problema de abuso. O que buscam é a vida eterna, a paz eterna. A sua religiosidade é a caminhada para a vida eterna. Criam estereótipos para demonstrarem que buscam a vida eterna. Não basta buscar, tem que demonstrar que busca. Buscam moralidades que estampem o seu desejo de quem busca a vida eterna. A vida eterna se tornou uma busca para fora da história, para fora dos conflitos econômicos, sociais, políticos e culturais. A vida eterna é uma busca de quem não tem o menor interesse, se enjoa e se cansa quando se fala no envolvimento aqui com os problemas nossos, que são tão sérios, tão azedos, tão sofridos, tão amargos. O moço levantou essa questão para Jesus. Lucas se impressionou com essa tentativa de enganar Jesus, com a sua angústia, com o seu vazio, com o seu interesse de obter a vida eterna, como os ricos que herdam dos seus antepassados bens, terras, dinheiro, bancos e tal. Ele pensa na vida eterna assim. Jesus responde-lhe levantando outra pergunta. O que está escrito na lei? Como a lês? Porque não basta ler, não basta reconhecer que há uma escrituração da lei, que há um texto da lei, que há que decorar a lei, os mandamentos, mas é como se lê a lei. E ele respondeu na ponta da língua.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, Jesus está pronto, então cumpre isso e viverás. Respondesse muito bem. Aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Agora a coisa começa a tomar um novo contorno. Desenha-se uma coisa que não tem relação direta com a vida eterna. Aponta-se para o chão. Aponta-se para a estrada. Aponta-se para o meio dos conflitos. Aponta-se para as dores. Aponta-se para as relações das pessoas entre elas. Não há vida eterna aqui, mas há a questão sobre o próximo, sobre o planeta Terra. Quem é o meu próximo? A pergunta também tem sentido e ela também tem atualidade. Há quem pense nesse meio do doutor da lei, do acadêmico, do professor, do intelectual, que pensava que próximo era somente aquele da sua grei, aqueles do seu clã, aqueles da sua etnia, aqueles da sua procedência judaica. Somente esses são o próximo. Estranho não é próximo, pobre não é próximo, mulher não é próximo, a não ser que se aproveite dela. Mas não como próximo, mas como um objeto a ser aproveitado. E Jesus inverte tudo, contando essa história do homem caído à beira da estrada. Coloca a questão levantada pelo fariseu de ponta cabeça. O homem caído na estrada. Dois outros passam por ele. Esta é uma das atitudes de milhões. Religiosos, funcionários do templo, um sacerdote, um levita, um que conduz, que preside a liturgia do culto, e o outro que prepara o culto, prepara o altar, prepara tudo. Mas ambos tão religiosos que viviam no templo, do templo para o templo, do culto para o culto, da liturgia para a liturgia. Tão religiosos eram. Tanta religiosidade que os impulsionou a passar de largo pelo outro lado, não se envolver com esse machucado. Vai que ele seja um samaritano. Foram embora. Esta é uma atitude de milhões que só entendem que seja seu próximo aquele que pensa igual. O fascista só entende que seja seu próximo, seu camarada, seu irmão, sua irmã, o fascista é igual a ele. O burguês, aquele que explora e tira a carne do trabalhador, da trabalhadora, que eu faço trabalhar 6 dias por dia, 6 dias por semana, tendo talvez pela metade para descansar, só entende que seu próximo é aquele que faz a mesma coisa com outros trabalhadores. Não vale tudo, mesmo que não confiem um no outro, só se aproximam estes da categoria dos exploradores. É comum o fariseu, que entendia que próximo era só o do clã farisaico, do clã judaico, do clã da Judéia. Então, aqui Jesus
reverte a situação. Mostra que não é nada disso, que é preciso furar esta bolha, que é preciso estourar esta mentalidade vazia, que é preciso escancarar esta alma medíocre, que é preciso explodir esta mentalidade egoísta, perversa, que faz parte das causas dos caídos pelo chão. Buscando a resposta do fariseu, que é obrigado a responder a pergunta que Jesus fez: quem te parece ser o próximo do homem caído, do homem ferido, do homem despojado, do homem ferido, do homem abandonado, do homem sem bens, do homem nu? Quem te parece ser o próximo? Será que o sacerdote que passou? Será que é o levita que veio logo após, olhou e apressou-se para se afastar? Ou o samaritano, oh, maldito samaritano, ou o samaritano que se aproximou, derramou óleo sobre os ferimentos do homem caído, pensou, isto é, cuidou, passou um pano sobre os ferimentos, erguendo-o, colocou-o sobre o seu animal e o levou para a hospedaria, cuidou dele ainda aquele dia, aquela noite, e no outro, quando ele se afastou, ainda deixou dinheiro para o hospedeiro. Cuidar do homem, cuidado que continuava. O fariseu prontamente respondeu que o próximo deste homem foi o que o curou, foi o samaritano. Quer dizer, o próximo não é aquele que precisa de quem pode ajudar. O próximo é aquele que se aproxima do que precisa ser ajudado. No pensamento de Jesus, na visão de Jesus, na visão correta de Jesus, na visão justa de Jesus. Próximo é aquele que se aproxima para levantar. É aquele que é tomado de compaixão, por isso ele se aproxima. A compaixão rebenta os esquemas. A compaixão percebe o que ocorre. A compaixão, inclusive, é capaz de analisar as causas desta barbaridade, como, por exemplo, ladrões e salteadores, que fazem parte de uma rede, de um esquema protegido pelo sistema dominante. A compaixão que mobiliza o homem a se aproximar, a se tornar próximo do caído, mobiliza as suas forças, todos os seus recursos, a sua coragem para levantar o homem e passar por entre os ladrões e salteadores e levá-lo para uma hospedagem. É uma inversão. Quando termina a parábola, ao terminar a parábola, Jesus o faz de uma maneira majestosa, criativa, libertadora, curativa, salvífica, dando sentido para a interpretação dessa questão do próximo e da vida eterna. Jesus dá o sentido para a parábola. Jesus dá o sentido para a nossa vida. Jesus dá o sentido, o significado para as soluções que nós devemos construir. Ao dizer para o fariseu, e eu tomo para mim também essa resposta de Jesus: vai e faze tu do mesmo modo, do mesmo jeito. Fazer a prática, interferir, agir, não só vendo, mas se aproximando, não só vendo e se aproximando, mas cuidando do homem, não só vendo, se aproximando e cuidando, mas levantando o homem da situação. Penso sempre
que não é possível nós nos colocarmos no lugar do outro. Que no momento que levantarmos o outro, ele não está mais ali, portanto não é mais o lugar dele. Mas é nosso dever realmente nos aproximarmos do outro de forma compassiva, tomados pela misericórdia. A palavra misericórdia é muito interessante. É nos colocarmos no lugar da situação, compreendermos a miséria do outro e nos indignarmos contra ela, agindo, fazendo, interferindo na realidade. Bueno, meu irmão, minha irmã, penso que o nosso cristianismo hoje, em grande parte, se não há séculos, age como esse fariseu, buscando, querendo uma herança, uma vida eterna, como fosse uma propriedade a ser doada para mimados, para perfumados, para queridinhos. Parece que o cristianismo virou essa coisa de louvor e louvor e louvor. Ó Senhor, eu te louvo, mas me leva, Senhor, eu te louvo, tu me leva, eu te louvo porque tu me leva e tu me leva e eu te louvo. Essa coisa louca, descarnada, desencarnada, sem nenhuma relação com a realidade. Outro sim, é preciso que redescobramos o dedo indicador de Jesus dizendo que há caídos, que há causas que tombam as pessoas, que há causas que tiram o caminhar das pessoas, que há causas que tiram a mobilidade das pessoas, que há causas que destroem o andar das pessoas. E que é preciso denunciar essas causas, os ladrões e salteadores. Hoje há um movimento no Brasil pela taxação dos ricaços, dos mais ricos, dos soberbos, dos orgulhosos, que roubam do país, roubam dos trabalhadores, ferindo milhões e milhões de pessoas, dando a elas, não dando, mas vendendo ainda, carroças velhas para o seu transporte ao trabalho. Hoje há uma consciência cada vez mais em aquecimento com relação à redução dos 6 dias de trabalho em troca de um, por um descanso digno, qualificado, com mais salário, mais dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras, porque 6 por 1 é a escravização. 6 por 1 é a redução da pessoa à condição de escrava. Para enriquecer os poderosos, os ladrões e os salteadores, que destroem a dignidade das pessoas. Hoje há uma luta imensa por várias causas, que tem uma só causa. Este modelo que nos faz mal, indigesto, que nos inconscientiza e ainda quer que nós busquemos a vida eterna, deixando tudo o que é perecível, mas que é rico, que é importante, que é sensível, para esses ricaços que nos destroem. Como diz aquele ditado africano que veio parar aqui na Amazônia, que muitos missionários chegaram entre nós com as Bíblias, enquanto nós tínhamos as terras, as águas, as árvores, o céu, a riqueza. E eles nos deram as Bíblias. Nos pediram para baixarmos a cabeça em oração. Quando nós levantamos a cabeça, nos levantamos dos nossos joelhos curvados, nós tínhamos as Bíblias e eles ficaram com as nossas terras, as nossas árvores, os nossos minérios, nossos minerais, as nossas águas, todas as nossas riquezas, e nós na miséria. Precisamos denunciar os causadores
dessa situação que destrói tudo e a todos, causando ferimentos, dores e abandonos nas pessoas, e trocarmos este modelo. Mas é preciso fazermos como fez o samaritano. Esse homem de uma sociedade tão desprezada pelos judeus, que eles desprezavam racialmente, porque este povo era uma mistura de vários outros povos e não reservavam nenhum preconceito para com as pessoas de todas as partes do mundo onde foram acolhidos, quando sequestrados, quando exilados. Este povo não servia de exemplo para o fariseu, para o sacerdote, para o levita, para esse judaísmo templário, esse judaísmo farisaico, mas Jesus o tomou como exemplo, foi um samaritano. Portanto, não há reservas para ninguém, nós temos que entrar nesse fazermos da mesma forma como o samaritano e levantarmos os que já são feridos e derrubarmos aqueles que ferem, destroem e matam. Aqui embaixo vai o meu contato, um WhatsApp, meu irmão, minha irmã. Acesse para conversarmos, para trabalharmos essa questão do levantar o outro, destruindo as causas do assalto, do roubo, da violência, do abuso, da barbárie. Contata para que juntos possamos fazer como o samaritano, levantar os agredidos, os abusados, os destruídos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.